A mansão ergueu-se imponente no alto da colina, cercada por muros altos e jardins perfeitamente podados, como se cada folha estivesse em seu devido lugar. Era a representação viva do poder e da riqueza de Augusto de Ávila, um bilionário, conhecido por seus negócios implacáveis, sua disciplina férrea e por nunca deixar nada escapar ao seu controle. Mas dentro daquelas paredes douradas havia algo que dinheiro algum conseguia preencher. O silêncio. Esse silêncio não era apenas o resultado da grandiosidade da casa, nem do excesso de espaços desocupados, mas sim da ausência de vozes infantis que costumam encher um lar de vida. Os gêmeos Henrique e Heitor tinham 7 anos e nasceram surdos, desde o primeiro diagnóstico. Augusto fez tudo o que a medicina de ponta recomendava. Consultas em clínicas renomadas, fonoaudiólogos, intérpretes particulares, especialistas de renome internacional. Investiu em terapias caras e cercou os filhos de profissionais. No entanto, a convivência nunca deixou de ser marcada pela distância. Para o pai, acostumado a números, contratos e resultados, os filhos eram um mistério insondável. Ele os amava à sua maneira, mas raramente encontrava a forma certa de demonstrar. Passava pouco tempo com eles, deixando-os na companhia de governantas e tutores. O silêncio dos meninos pesava sobre ele como uma espécie de lembrança constante, de que mesmo com todo o seu poder, havia coisas que não podia dominar. A rotina da mansão era rígida. Funcionários obedeciam a horários milimetricamente calculados. Cada refeição seguia protocolos quase militares, e os corredores raramente eram preenchidos por risadas ou brincadeiras. As crianças, embora cercadas de conforto, viviam em um mundo que parecia não lhes pertencer. Brincavam entre si, trocavam olhares cúmplices e inventavam sinais próprios, mas a sensação era de que faltava algo, uma chama que os aproximasse da vida que pulsava além daqueles portões. Augusto muitas vezes observava os gêmeos à distância. Via-os brincando em silêncio no jardim, correndo atrás das borboletas, ou simplesmente sentados lado a lado, criando histórias apenas com expressões e gestos. Nessas horas o coração do bilionário se apertava, mas ele desviava o olhar, convencendo-se de que seu dever era garantir a melhor estrutura possível, não se perder em sentimentalismos. Foi nesse ambiente de ordem e frieza que uma nova figura, Situ, a antiga governanta, pedira demissão repentinamente, alegando problemas de saúde, e a agência enviara uma substituta. Clara, jovem, de origem humilde, trazia nos olhos uma mistura de timidez e determinação. Não tinha experiência em casas tão luxuosas, mas sua forma atenciosa de ouvir e sua paciência logo chamaram a atenção das crianças. No primeiro dia, Clara percebeu algo que os outros raramente notavam. Apesar do silêncio, os gêmeos tinham uma energia vibrante, um desejo quase incontrolável de expressar-se. Quando entrava na cozinha, lugar que a maioria dos empregados via apenas como local de trabalho, ela se surpreendia ao encontrar os meninos explorando panelas, colheres e tampas, como se fossem instrumentos musicais. Para muitos, era apenas bagunça. Para Clara havia ali uma comunicação escondida. Ela lembrava da irmã mais nova, que também nascera surda, e que desde cedo encontrara maneiras criativas de sentir a música através das vibrações, aquilo que para os outros parecia ruído. Para ela era ritmo. Enquanto Augusto mantinha sua rotina de reuniões, jantares de negócios e viagens rápidas, Clara começou a observar de perto os pequenos gestos dos meninos. O brilho em seus olhos quando batiam as mãos sobre a madeira da mesa, o riso silencioso. Quando uma panela ressoava como um tambor, a forma como se moviam instintivamente ao perceberem um som grave ecoando pelo chão. Naquela mansão onde o silêncio reinava, Clara via nascer uma sinfonia que ninguém se importava em ouvir, mas ainda não havia revelado nada ao patrão. Sabia que Augusto era rígido, distante e controlava cada detalhe da casa. Qualquer coisa que fugisse do padrão poderia ser vista como insubordinação. Mesmo assim, um sentimento crescia dentro dela. A certeza de que os gêmeos não precisavam apenas de cuidados, mas de algo muito mais humano, um espaço onde pudessem se expressar, ainda que sem palavras. Certa manhã, enquanto Clara arrumava a mesa do café, o bilionário entrou na sala. Vestia o terno impecável de sempre, carregando no rosto a seriedade de quem nunca relaxava. Deu bom dia em tom seco, conferiu as pastas que levava consigo e, antes do Sari, lançou um olhar rápido para os filhos, que brincavam em silêncio. Não houve abraço. Não houve sorriso, apenas a constatação silenciosa de uma rotina que se repetia todos os dias. Quando ele se foi, Clara permaneceu observando os gêmeos. Sentiu uma mistura de ternura e indignação. Como era possível que duas crianças tão cheias de vida estivessem presas a uma existência tão fria? Naquele instante, tomou uma decisão íntima. Faria de tudo para despertar algo novo naquele lar. Não apenas para os meninos, mas também para o próprio pai,
que parecia não enxergar a riqueza maior que possuía. E foi assim que, sem perceber, o destino começou a preparar o cenário para um encontro que mudaria para sempre o coração daquela casa. Clara acordara cedo naquele dia, ainda antes do sol nascer. Estava nervosa. A agência de empregos domésticos lhe havia informado que começaria em uma das casas mais luxuosas da cidade, propriedade de um homem de negócios poderoso, cujo nome ela já ouvira em noticiários e revistas, Augusto de Ávila. A promessa era de um salário que mudaria sua vida, mas ao mesmo tempo havia o peso da responsabilidade. Trabalhar para gente rica nunca fora tarefa fácil, menos ainda mais para alguém como ela, acostumada à simplicidade. Colocou o uniforme recém-passado, prendeu os cabelos e respirou fundo diante do espelho. Prometeu a si mesma que faria o melhor possível, não apenas pelo dinheiro, mas porque sentia que precisava provar a si mesma que era capaz. Quando o carro da agência deixou diante dos portões da mansão, Clara ficou por alguns segundos sem reação. O portão de ferro forjado se abria lentamente, revelando jardins impecáveis, árvores podadas com precisão quase matemática, e uma fachada de pedra branca que parecia saída de um palácio europeu. Aquilo estava muito além de tudo o que já... Connet apertou o coração, lembrando-se de sua mãe doente, que dependia de seus cuidados, e da irmã surda, que sempre a inspirara, com sua coragem silenciosa. Era por elas que estava ali. Foi recebida pela governanta mais antiga da casa, Dona Silvia, uma mulher rígida, de postura severa, que parecia ter decorado cada regra da mansão como se fosse um evangelho. Aqui nada foge do controle, menina menos, disse, com a voz firme, enquanto caminhavam pelos corredores. O senhor Augusto exige ordem. Não gosta de improvisos, não gosta de barulho desnecessário e cada funcionário deve cumprir exatamente sua função. Entendeu? Clara assentiu em silêncio, mas por dentro sentiu um frio na barriga. Gostava de improvisar, de encontrar soluções diferentes, de se adaptar às situações. Sua vida inteira fora feita disso. Mas sabia que ali precisaria, ao menos no começo, controlar seu instinto natural de liberdade. Ao longo da manhã foi apresentada aos demais funcionários. Cozinheiros, jardineiros, motoristas, todos a olhavam com uma mistura de curiosidade e indiferença, como se já estivessem acostumados à dança de novos rostos que entravam e saíam da mansão. Poucos permaneciam por muito tempo. Clara, no entanto, tinha algo que os outros não percebiam de imediato: a capacidade de observar cada detalhe da caça, cada gesto dos colegas, cada olhar dos moradores. Ela guardava dentro de si, formando um retrato invisível que ajudava a compreender aquele novo mundo. E então, aconteceu o encontro que mudaria tudo. Ao passar pela cozinha, carregando uma bandeja de frutas, Clara ouviu um leve bater, como se alguém estivesse marcando um ritmo com as mãos. Parou, curiosa. Aproximou-se devagar e encontrou os gêmeos sentados no chão, rodeados de panelas e colheres. Hightub, no fundo de uma panela grande com uma colher de pau, enquanto Henrique ria silenciosamente, sentindo a vibração do som através do corpo. Era uma cena que para a maioria pareceria apenas bagunça infantil. Mas para Clara, que crescera ao lado de uma irmã surda, aquilo era pura música. Seu coração se encheu de ternura. Ficou alguns segundos apenas observando um sorriso discreto nos lábios. Então, sem pensar muito, ajorrucei no chão ao lado deles e, com cuidado, pegou uma tampa metálica. Bateu suavemente, criando um compasso que se encaixava ao ritmo dos meninos. Os dois a olharam surpresos. Henrique arregalou os olhos, como se perguntasse: "Você também entende?" Clara respondeu com um gesto simples. Tocou o coração, depois apontou para eles e bateu de novo, mais forte. Os gêmeos sorriram. Não havia palavras, mas havia entendimento. Foi nesse instante que Clara sentiu algo nascer entre eles. Uma ponte invisível, construída não com sons, mas com vibrações, olhares e gestos. Naquele primeiro contato, ela descobriu o que ninguém naquela casa parecia enxergar: os gêmeos. Não viviam presos ao silêncio como todos acreditavam. Eles tinham seu próprio universo de sons sentidos, e bastava alguém disposto a entrar nele. O dia passou rápido. Clara cumpriu suas tarefas com disciplina, mas sua mente voltava constantemente. A cena da cozinha era como se tivesse recebido um chamado. Ela lembrava da irmã, que tantas vezes se trancara no quarto porque os outros não entendiam seu mundo. Lembrava-se também das pequenas invenções que fazia para ajudá-la a sentir-se incluída. Batucadas no chão, sinais improvisados, danças que não precisavam de palavras. Naquela noite, enquanto os demais funcionários se recolhiam, Clara ainda caminhava pelos corredores em silêncio. Passou pela porta entreaberta do quarto dos gêmeos e viu os dois dormindo lado a lado, tranquilos. O coração se apertou de novo. Sabia que ali havia mais do que um simples emprego. Talvez fosse uma missão. Do lado oposto da casa, em seu escritório, Augusto revisava relatórios, on-trainment e contratos. Pensava vagamente nos filhos,
mas logo afastava o pensamento. Para ele, emoção era distração. O que não sabia era que naquele exato momento, uma jovem empregada estava prestes a mudar não apenas a vida de seus filhos, mas também a dele próprio. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do despertador. O quarto destinado aos empregados era pequeno, mas aconchegante. Ainda assim, a moça não conseguia descansar profundamente. Sentia que algo novo estava prestes a acontecer. O encontro com os gêmeos na cozinha não lhe saía da cabeça. Aquele breve momento em que batera na tampa de panela e recebera de volta os sorrisos cúmplices das crianças havia deixado uma marca em seu coração. Após se arrumar, dirigiu-se à cozinha, onde a movimentação dos cozinheiros já era intensa. Pães saíam do forno, frutas eram cortadas, bandejas preparadas para o café da manhã impecável, que seria servido ao patrão. Clara ajudou em silêncio, mas seus olhos buscavam os dois pequenos. Não demorou muito para encontrá-los. Estavam novamente ali no mesmo canto, como se o espaço fosse seu refúgio secreto. Henrique segurava uma colher de pau e batucava sobre a madeira do armário, criando um ritmo irregular, enquanto Heitor observava e ria, tentando imitá-lo em outra. Havia no semblante deles uma energia vibrante, como se tivessem descoberto uma forma única de brincar em meio à rigidez daquela casa. Clara pousou a bandeja sobre a mesa e aproximou-se devagar. Sentou-se no chão, ao lado dos meninos, sem dizer palavra. Apenas esperou. Os gêmeos, surpresos, pararam por um instante e a olharam. Aquele olhar dizia mais do que qualquer frase. Era como se perguntassem: "Você voltou?" Ela sorriu e respondeu com um gesto simples. Levou a mão ao peito. Depois apontou para eles e por fim estendeu as palmas para cima, em sinal de convite. Henrique, o mais ousado, bateu 2 vezes na panela, como se desse início a uma música imaginária. Clara, de imediato, pegou uma tampa metálica e respondeu com outro som, criando uma espécie de diálogo rítmico. Os olhos dos gêmeos brilharam. Heitor, mais tímido, demorou um pouco, mas logo se juntou, batendo suavemente com os dedos na lateral de uma jarra de vidro. O som era fraco, mas ele sorriu ao perceber que também podia participar daquela estranha orquestra improvisada. Clara, então, levantou-se devagar e, mantendo o ritmo com a tampa, começou a mover o corpo. Não era uma dança elaborada, mas um balançar leve, como se estivesse conduzindo uma melodia invisível. Os meninos a observavam fascinados, depois imitaram-na. Primeiro os braços, depois os passos. Não havia música nos ouvidos, mas havia vibração nos corpos. O tempo parecia suspenso. A cozinha, antes fria e organizada demais, agora se transformava em palco de uma brincadeira viva. Risadas silenciosas escapavam dos meninos, e Clara sentia as próprias emoções transbordarem. Não lembrava da última vez que vira crianças tão felizes com tão pouco. Foi nesse momento que alguém apareceu à porta. Dona Silvia, a governanta. O olhar severo dela percorreu a cena, menos a nova empregada de uniforme amassado, ajoelhada, no chão, cercada de panelas fora do lugar, e os gêmeos rindo como nunca. "O que é isso, Clara?" perguntou em tom áspero. "A cozinha não é lugar de brincadeiras." Clara sentiu o coração acelerar. Por um instante pensou em se levantar e se desculpar, mas ao olhar novamente para os gêmeos viu nos olhos deles uma súplica silenciosa. "Não pare." Então respirou fundo e respondeu com calma. "Eles estavam apenas explorando os sons. Eu só os acompanhei." Dona Silvia arqueou as sobrancelhas, visivelmente contrariada. Mas antes que pudesse repreendê-la novamente, os passos firmes de Augusto ecoaram pelo corredor. O bilionário entrou na cozinha, de terno impecável, pronto para sua rotina. Parou ao ver a cena. Os filhos olhavam para Clara com uma alegria incomum. E ela, de joelhos no chão, segurava uma tampa metálica como se fosse um instrumento. O silêncio que se seguiu foi cortante. Clara levantou-se rapidamente, ajustando o uniforme. "Bom dia, Senhor Augusto." Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Ele não respondeu de imediato, apenas olhou para os filhos, depois para a nova funcionária. Não entendia direito o que estava vendo. Aquela era a primeira vez em meses que percebia tamanha vivacidade nos gêmeos, mas não deixou transparecer surpresa. Manteve a postura séria. "Que bagunça é essa?" perguntou, com um tom frio. "De sempre." Dona Silvia, pronta para justificar, adiantou-se. "Estavam brincando com panelas, senhor." Eu já ia interromper. Clara mordeu os lábios, mas não se calou. Eles estavam dançando. A palavra escapou antes que pudesse. Pensa. Não com música, mas com vibrações. Eles sentem. Augusto estreitou os olhos. Dançando? Para ele, dança era algo fútil, sem propósito. E ainda mais na cozinha, lugar que deveria ser apenas funcional. Mas quando olhou novamente para Henrique e Heitor, percebeu algo diferente. Os meninos sorriam, os olhos brilhavam. Estavam mais vivos do que em qualquer outra manhã.
Ele não disse nada. Apenas ajeitou a gravata, virou-se e saiu, deixando todos em suspense. Dona Silvia lançou um olhar severo a Clara. Cuidado, menina. O senhor não tolera desordem. Clara apenas baixou os olhos e voltou a arrumar as panelas. Por dentro, no entanto, um sentimento crescia. Não era medo nem arrependimento. Era certeza. Aquilo havia sido só o começo. E, no fundo da mansão, Augusto caminhava de volta ao escritório, tentando afastar a cena da mente. Mas não conseguia. A imagem dos filhos sorrindo insistia em permanecer. Era como se algo, pela primeira vez em anos, tivesse rompido a barreira de silêncio que ele mesmo erguera em torno do coração. Os dias seguintes correram dentro da rotina rígida da mansão, mas para Clara, cada minuto ao lado dos gêmeos parecia abrir uma porta nova. Havia algo neles que a instigava, uma curiosidade genuína de explorar o mundo, que até então ninguém parecia enxergar. Para os outros funcionários, as crianças eram apenas silenciosas demais, introspectivas demais, difíceis demais. Para Clara, eram dois universos cheios de cores escondidas, esperando apenas que alguém acendesse a luz certa. Certa tarde, após ajudar na arrumação do jantar, Clara encontrou os meninos na sala de jogos. Não estavam diante da televisão nem cercados de brinquedos caros. Estavam deitados no chão, de barriga para baixo, com as mãos espalmadas contra o carpete. Henrique batia levemente o punho no chão, enquanto Heitor fechava os olhos, como se ouvisse algo invisível. Curiosa, Clara se aproximou e de joelhos observou. O mais ousado dos dois percebeu sua presença e, sorrindo, convidou-a com um gesto para deitar também. Ela hesitou por um instante. Sabia que qualquer funcionário, flagrado deitado no carpete da sala, poderia ser mal visto menos, mas a ternura foi mais forte. Estendeu as mãos sobre o chão. Henrique, animado, bateu com força no carpete. Clara não ouviu nada além de um som abafado, mas sentiu a vibração percorrer a madeira por baixo. Os meninos sorriram, cúmplices. Então foi a vez de Clara bater suavemente em outro compasso. Heitor abriu os olhos, captou a diferença e bateu com a palma da mão para responder. De repente não estavam mais no silêncio, estavam dentro de um diálogo vibrante. Era como se o chão fosse uma caixa de ressonância secreta que só eles sabiam interpretar. Clara se deu conta de que os gêmeos tinham transformado o mundo em um instrumento. Sentiam a música pelo corpo, não pelos ouvidos. Naquela noite, quando todos dormiam, Clara não conseguia parar de pensar. Lembrava-se de sua irmã Mariana, que desde pequena encostava os pés nas caixas de som para sentir a batida. Eu ouço com o corpo, dizia. Clara, ainda menina, achava aquilo mágico, embora doloroso, porque sabia que o mundo inteiro insistia em chamar sua irmã de deficiente, sem perceber a riqueza de sua forma de sentir. Inspirada por essa lembrança, Clara decidiu levar algo diferente para os meninos no dia seguinte. Acordou mais cedo e desceu até a cozinha antes que os outros empregados chegassem. Pegou algumas panelas de diferentes tamanhos, tampas do metal, copos de vidro e colheres. Organizou tudo no chão, formando um semicírculo improvisado de instrumentos. Quando Henrique e Heitor apareceram, os olhos se arregalaram. Pareciam não acreditar que alguém havia preparado aquilo para eles. Clara apenas sorriu e, batendo levemente em uma panela grande, fez sinal para que se juntassem. Foi um espetáculo inesperado. Os gêmeos exploravam cada som, cada víbraco. Tocavam, riam, experimentavam, criavam ritmos. Clara os acompanhava, às vezes guiando o compasso, outras vezes deixando que eles liderassem. O chão da cozinha vibrava, como um tambor gigante, e a cada batida a alegria dos meninos se expandia. Henrique, mais destemido, levantou-se e começou a mover o corpo de acordo com o ritmo. Não havia música no ar, mas havia dança nos seus pés. Heitor, um pouco mais tímido, observava menos, até que Clara segurou suas mãos e o incentivou com um olhar carinhoso. Então ele também se levantou e os três começaram a se mover juntos, como se estivessem conectados por uma melodia invisível. Foi nesse instante que Clara percebeu. O silêncio deles não era vazio. Era apenas outro tipo de linguagem. Um silêncio cheio de sons sentidos dúbites internas, de gestos que substituíam palavras. Mas a mansão, tão acostumada ao silêncio estático, logo reagiu. Uma das cozinheiras entrou e, ao ver a cena, ficou estática. Panelas espalhadas, a empregada nova rodopiando com os meninos, uma barulheira abafada que fazia o chão tremer. Assustada, correu para chamar Dona Silvia. A governanta chegou minutos depois, furiosa. Clara, sua voz ecoou como uma sentença. O que pensa que está fazendo? Isto aqui não é circo. É uma casa de respeito. Clara tentou explicar, mas os gêmeos, empolgados, seguraram suas mãos, como se pedissem: não pare. Haita, em um gesto ousado, bateu novamente no chão,
desafiando a ordem que a governanta tentava restabelecer. Eles estavam apenas sentindo o ritmo, disse Clara, sem baixar os olhos. É assim que eles se expressam. Dona Silvia bufou, mas conteve a explosão. Sabia que não podia repreender demais na frente das crianças. Limitou-se a ordenar que arrumassem tudo imediatamente e saiu, resmungando sobre indisciplina. Clara então abaixou-se e sussurrou, embora soubesse que os meninos não ouviriam suas palavras. Não se preocupem. Eu entendo vocês. Henrique e Heitor sorriram, e naquele sorriso havia uma promessa silenciosa, a de que aquele era apenas o começo de uma amizade feita de ritmos invisíveis. Enquanto isso, no andar de cima, Augusto revisava documentos em seu escritório. Não fazia ideia do que estava acontecendo na cozinha, mas já havia percebido que nos últimos dias os filhos pareciam diferentes. Mais agitados, mais vivos, com olhares mais brilhantes. Não entendia de onde vinha aquela mudança, mas algo dentro dele começava a se inquietar. E na cozinha, Clara sabia. Um novo mundo havia se aberto. Um mundo onde o silêncio se transformava em música e onde dois meninos surdos dançavam ao som das batidas do coração. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. O brilho nos olhos dos gêmeos ainda lhe atravessava a mente como um raio de luz impossível de apagar. Sentia que havia presenciado algo raro. Dois meninos que, apesar do silêncio em que viviam, carregavam dentro de si uma alegria explosiva, quase sufocada, e que precisava apenas de um espaço para emergir. Ao amanhecer, enquanto os outros funcionários ainda se espreguiçavam em seus quartos, Clara já estava de pé. Olhou-se no espelho e sorriu. Não era apenas mais um dia de trabalho. Era um dia em que poderia descobrir até onde ia a magia escondida. Naquele silêncio, quando encontrou Henrique e Heitor na sala de jogos, os dois correram até ela. Não havia palavras, mas havia uma comunicação clara, menos como se dissessem, estamos prontos. Clara se abaixou e, com gestos lentos, mostrou que queria brincar de novo. Pegou duas tampas metálicas que havia trazido da cozinha e bateu suavemente, criando um compasso. Os meninos acompanharam, primeiro com batidas no chão, depois com palmas que não produziam som, mas que marcavam o ritmo. Foi então que Clara deu um passo a mais. Levantou-se e, mantendo o compasso, começou a mover o corpo. Primeiro, apenas balançou os ombros. Depois deslizou um pé pelo chão e girou lentamente. Os meninos a observavam atentos, tentando decifrar. Courage, assim disse mesmo sabendo que não a escutaria. Tocou o peito. Depois moveu os braços para os lados, como se quisesse que eles a imitassem. Henrique foi o primeiro a tentar. Deu um passo desajeitado. Mexeu os braços sem coordenação, mas logo riu menos. Aquele riso mudo que iluminava seu rosto inteiro. Heitor, mais cauteloso, ficou parado por alguns segundos, observando o irmão. Só depois arriscou um passo tímido, quase escondido. Clara, percebendo a hesitação, aproximou-se. Segurou as mãos dele e o guiou em um giro lento, como se dançassem juntos em uma sala de baile invisível. Heitor arregalou os olhos, sentindo a vibração das batidas que Henrique fazia no chão. E, pela primeira vez, Moves et du Verdey, acompanhando o ritmo não com os ouvidos, mas com o coração. O improviso se transformou em coreografia. Clara alternava gestos largos com batidas leves no chão, e os gêmeos respondiam com movimentos espontâneos. Não havia técnica, não havia ensaio, mas havia algo muito maior, uma sintonia pura. Quando terminaram, os três caíram no chão, rindo. Os meninos não produziam som, mas seus corpos expressavam uma alegria tão intensa que dispensava qualquer voz. Clara respirava ofegante, mas com uma sensação de plenitude que há muito não experimentava. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão ganhou brechas de vida. Sempre que havia um momento livre, Clara improvisava pequenas danças com os gêmeos. Às vezes na cozinha, outras vezes no jardim ou até no corredor escondido do segundo andar. Os meninos esperavam por ela com ansiedade. E cada nova brincadeira se transformava em mais um passo rumo a uma linguagem secreta que apenas eles compartilhavam. Aos poucos, Clara percebeu que não se tratava apenas de brincar. Os gêmeos estavam aprendendo a expressar emoções através do corpo. Quando estavam alegres, seus movimentos eram saltitantes. Quando ficavam frustrados, batiam os pés com força. Quando estavam cansados, deitavam no chão e balançavam as mãos em gestos lentos, quase como ondas. Era uma descoberta transformadora. Para Clara, aquilo significava que as crianças, até então enclausuradas em um silêncio frio, finalmente estavam encontrando uma forma de existir plenamente. Mas nem todos viam com os mesmos olhos. Alguns funcionários murmuravam que a nova empregada estava estragando os meninos, ensinando-lhes coisas inúteis. Dona Silvia, sempre vigilante, observava a distância com expressão reprovadora, esperando o momento certo para denunciar a indisciplina. Clara,
No entanto, não se deixava intimidar. Sabia que estava fazendo algo importante, mesmo que ninguém mais compreendesse. O que não imaginava era que em breve seus momentos de dança secreta deixariam de ser invisíveis. Certa manhã, enquanto rodopiava com os gêmeos na cozinha, não percebeu que Augusto havia retornado mais cedo. De uma reunião. Ele entrou sem ser anunciado, atraído pelo som abafado das batidas e pelo movimento incomum que vinha do cômodo. Ao abrir a porta, encontrou uma cena que jamais imaginara seus filhos, girando com passos desajeitados, guiados por uma empregada que sorria como se o mundo fosse apenas aquele instante. O bilionário ficou imóvel, sem saber o que sentir. Não lembrava a última vez que vira os gêmeos tão felizes. Por um momento, quis interromper, por ordem naquilo que parecia caótico. Mas algo o impediu. Era como se a vida ratontou tempo. Escondida na mansão, finalmente tivesse encontrado uma brecha para florescer. Clara, ao perceber a presença dele, congelou. O coração disparou. Pensou em se desculpar, em explicar, em justificar. Mas os meninos, alheios ao olhar severo do pai, continuaram a dançar. E foi nesse instante que Augusto viu, com os próprios olhos, aquilo que nunca havia notado. Seus filhos não estavam presos em um silêncio triste. Estavam, na verdade, dançando ao som de um mundo que só eles sabiam ouvir. Augusto Deville não era homem de se surpreender facilmente. Sua vida inteira havia sido guiada por números, metas e resultados. Crescera em meio a negociações frias e aprendera, desde jovem, que emoções eram fraquezas. Para ele, disciplina e ordem eram os pilares de tudo, inclusive da própria casa. Era por isso que raramente descia à cozinha ou se envolvia com a rotina dos filhos. Não que não os amasse, mas seu amor se expressava em contas bancárias, médicos renomados e profissionais contratados. Acreditava que, provendo o melhor, estava cumprindo seu papel. Naquela manhã, no entanto, algo o fez mudar o caminho habitual. Tinha voltado de uma reunião mais cedo do que o esperado, e, enquanto atravessava o corredor do térreo, ouviu um som abafado. Não era música, mas um conjunto de batidas desordenadas, ritmos secos que reverberavam pelo chão de mármore. Franziu a testa. A mansão, tão silenciosa, parecia estranhamente viva. Seguiu o ruído até a porta entreaberta da cozinha. Ao empurrá-la, parou diante de uma cena que lhe tirou o fôlego. Henrique e Heitor estavam no centro, girando em círculos, desajeitados, com as mãos erguidas, rindo em silêncio. Ao redor, tampas metálicas e panelas serviam como instrumentos improvisados. E ali, conduzindo-os como se fosse maestrina de uma orquestra invisível, estava Clara. Os movimentos dela eram simples, mas cheios de graça. Cada gesto parecia traduzir para os meninos um ritmo que só eles podiam sentir. Por alguns segundos, Augusto ficou completamente imóvel. Uma parte dele, treinada pela vida empresarial, quis reagir de imediato. Interromper, repreender, restabelecer a ordem. A cozinha não é lugar para isso, pensou. Mas outra parte, mais profunda e silenciosa, não conseguiu se mover. Havia algo nos rostos dos filhos que ele nunca vira. Um brilho, uma alegria que não vinha de brinquedos caros, nem de terapias pagas a peso de ouro. Era pura, espontânea, livre, e naquele instante, percebeu o quanto estava distante deles. Seu coração, acostumado a cálculos e contratos, se contraiu de maneira estranha, quase dolorosa. Fazia tanto tempo que não sentia a emoção daquela intensidade que, por um momento, não soube nomeá-la. Clara, ao notar sua presença, congelou. Seus olhos arregalaram-se. E por pouco não deixou cair a tampa que segurava. Quisade, mas as palavras morreram na garganta. Henrique e Heitor, alheios à figura rígida do pai na porta, continuaram a rodopiar, imitando os gestos dela. Augusto respirou fundo, tentando recompor a postura. Deu um passo à frente e eu sam da sus. Sapatos ecoou pelo azulejo, fazendo Clara estremecer. O que significa isso? Perguntou em tom baixo, mas firme. Clara abriu a boca, hesitou, e por fim disse: eles estavam dançando. O bilionário franziu a testa. Dançando. A palavra soava estranha, quase ofensiva dentro do uma cozinha. Mas seus olhos voltaram para os filhos, que agora o encaravam com curiosidade. Henrique ainda sorria. Heitor, mais retraído, deu um passo para trás, como se temesse uma bronca. Por dentro, Augusto travava uma batalha silenciosa. Queria manter o controle e mostrar firmeza, lembrar a todos que aquela casa tinha regras. Mas algo nele havia sido tocado. Uma memória remota lhe veio à mente. Sua própria infância. Lembrou-se da mãe que, antes de morrer, costumava rodopiá-lo pelo quarto ao som de um velho rádio. A música acabava, mas ele ainda sentia o corpo vibrando, como se o mundo fosse um grande compasso. Fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, percebeu que não tinha forças para reprimir. A cena, continua e menos murmurou.
quase sem perceber. Clara piscou. Sem acreditar, senhor. Continuem menos, repetiu. Desta vez mais firme, mas não menos estranho para quem o conhecia. Henrique deu um salto de alegria. Heitor, ainda tímido, voltou a rodopiar, olhando para o pai de relance, como se não tivesse certeza se estava mesmo. Clara, com o coração acelerado, retomou os movimentos, conduzindo os gêmeos em uma dança improvisada que misturava passos, gestos e batidas no chão. Augusto ficou parado, observando. Aos poucos, seu semblante duro se suavizou. As rugas da testa se desfizeram, e os olhos, que costumavam carregar apenas frieza, começaram a marejar. Era impossível negar. Seus filhos estavam felizes, mais felizes do que em qualquer consulta médica ou sessão de terapia. Pela primeira vez, Augusto sente-se pequeno diante do silêncio dos meninos. Sempre tentara comprar soluções, contratar especialistas, impor métodos. Mas ali, diante de uma empregada simples e 2 filhos surdos, percebeu que havia algo que não podia ser comprado. A vida que brotava da espontaneidade. Não sabia quanto tempo ficou ali, parado, assistindo. Quando finalmente se deu conta, Clara havia encerrado a improvisação com um gesto carinhoso. Tocou o peito e depois o de cada um dos gêmeos, como se selasse um pacto secreto. Os meninos caíram no chão, exaustos e sorridentes. Clara, ofegante, lançou um olhar cauteloso ao patrão, esperando pela reação final. Augusto respirou fundo, limpou discretamente os olhos e disse apenas: "Mandem arrumar essa bagunça depois." Virou-se e saiu, o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Não queria admitir, nem para si mesmo, que aquela cena o havia desarmado. Mas no fundo sabia. Algo dentro dele havia começado a mudar. Desde aquela manhã na cozinha, Augusto de Ávila parecia um homem dividido. Por fora, mantinha a mesma postura rígida e reservada, como se nada tivesse acontecido. Com suas reuniões, seus compromissos e sua rotina meticulosa. Mas por dentro algo o inquietava. As imagens dos filhos rodopiando em silêncio, guiados por Clara, insistiam em voltar à sua mente. Não eram apenas lembranças, eram como faíscas, iluminando uma parte dele que havia sido enterrada sob anos de frieza. No entanto, aceitar essa mudança era algo que Augusto não sabia fazer. Para ele, sentimentos não podiam interferir na ordem das coisas. Por isso, convenceu-se de que aquela cena tinha sido apenas uma exceção, um lapso, talvez até uma coincidência feliz. E como todas as exceções, não deveria se repetir. Mas a casa parecia conspirar contra essa resolução. A cada tarde, os corredores eram tomados por risadas abafadas, passos apressados e pequenos ruídos metálicos que escapavam da cozinha. Os gêmeos, antes retraídos e pouco expressivos, começavam a transbordar energia. Já não se escondiam atrás de olhares baixos quando encontravam o pai. Ao contrário, fitava-no com expectativa, como se aguardassem um gesto, um sinal. Augusto percebi isso, e cada olhar dos filhos o feria mais do que gostaria de admitir. Como poderia corresponder? Ele, um homem acostumado a lidar com cifras e contratos, não sabia sequer como abraçar aqueles meninos. Aos poucos, não era só o silêncio interior de Augusto que sofria mudanças. Os próprios funcionários da mansão começaram a notar a transformação. Alguns comentavam entre si, em cochichos, que Clara estava passando dos limites. Na copa, Marta, a governanta, foi a primeira a deixar escapar sua opinião. Isso não é papel de empregada. Ela devia se restringir às tarefas dela. O Sr. Augusto pode até ter tolerado aquela cena, mas vai se cansar logo. Outros assentiram. Para eles, Clara estava cruzando uma linha invisível. Era comum que empregados de longa data se afeiçoassem às crianças, mas transformar a cozinha em sala de dança, isso parecia afronta. O jardineiro, homem simples e mais sensível, tentou defender. Mas vocês viram como os meninos estão diferentes? Eles sorriem mais. Até parecem menos fechados. Sorrir não enche barriga menos, rebateu Marta, firme. O patrão precisa de resultados, terapia, médicos, escolas especiais, não de uma empregada se fazendo de professora. As palavras ecoaram como veneno. Embora não quisesse, Clara acabou ouvindo parte da conversa. O coração dela apertou. Sempre soubera que seria vista como apenas uma funcionária, mas não imaginava que sua dedicação pudesse ser interpretada como afronta. Mesmo assim, Naurice continuou ensaiando pequenos jogos com os gêmeos, aproveitando cada intervalo do trabalho. Eles, por sua vez, se agarravam a ela como se fosse porto seguro. O vínculo crescia de forma natural, quase inevitável. Augusto percebia essa proximidade, e sua mente racional tentava resistir.
Sentia-se ameaçado não por Clara em si, mas pela constatação de que seus filhos encontravam nela algo que ele próprio nunca soubera oferecer. Era um orgulho ferido, disfarçado de desconfiança. Certa noite, durante o jantar, o assunto veio à tona de maneira inesperada. Henrique e Heitor, empolgados, fizeram gestos que Augusto não entendeu de imediato. Clara, servindo à mesa, traduziu com um sorriso. Eles querem mostrar a dancinha nova que aprenderam. Augusto engoliu, seco. Parte dele queria dizer não. Queria impor limites, mostrar que aquele espaço não era apropriado para brincadeiras. Mas os olhos ansiosos dos filhos o desarmaram. Mais tarde, menos murmurou, tentando escapar. Os gêmeos se entreolharam, um pouco decepcionados, mas não insistiram. Clara, porém, percebeu a batalha silenciosa no coração do patrão. Enquanto recolhia os pratos, ouviu novamente a voz crítica de Marta, que se aproximou e cochichou: "Cuidado, Clara. Você está se esquecendo do seu lugar." Clara respirou fundo, contendo as lágrimas. "Não", respondeu. Sabia que dentro daquela casa, a hierarquia era rígida como ferro, mas também sabia que o sorriso dos gêmeos valia qualquer risco. Nos dias seguintes, o clima começou a pesar. Alguns empregados passaram a trotelar Céu e Frisa. Pequenos gestos de desprezo se acumulavam. Talheres mal deixados, pedidos respidos, olhares de reprovação. Clara tentava ignorar, mas cada detalhe doía. Augusto, mesmo sem admitir, também percebia. Embora não dissesse nada, notava a hostilidade crescente. E algo dentro dele começava a se incomodar. Foi nesse ponto que a contradição o tomou por completo. De um lado, sentia orgulho silencioso ao ver os filhos florescendo com a ajuda de Clara. De outro, era corroído por um preconceito disfarçado, não queria depender dela, nem que os meninos a vissem como figura central. Afinal, que mensagem isso passaria? Que um bilionário com todos os recursos do mundo não fora capaz de alcançar os próprios filhos? Mas uma simples empregada assim, numa madrugada insone, sentado no escritório, Augusto encarou o retrato da falecida esposa. Ela sempre lhe dissera que os meninos precisavam mais de presença do que de luxo. Ele nunca dera ouvidos. Agora, as palavras dela voltavam como um sussurro doloroso. A mão de Augusto tremeu ao segurar o copo de uísque. Sabia que estava diante de uma escolha: ou aceitava aquela nova dinâmica, engolindo o orgulho e abrindo espaço para Clara, ou se fechava ainda mais, impondo regras e barreiras que talvez sufocassem a felicidade nascente dos filhos. Quando finalmente adormeceu na poltrona, não encontrou resposta. Apenas o peso incômodo de uma verdade que já não podia ser ignorada. O preconceito maior vinha dele mesmo. O sol ainda mal havia se levantado quando a mansão começou a se agitar mais cedo do que o normal. Era dia de reunião importante para Augusto de Ávila, e a casa inteira parecia respirar tensão. O empresário, já vestido em um terno impecável, caminhava pelos corredores com passos firmes, carregando no semblante a mesma seriedade que intimidava até os mais antigos funcionários. Clara, no entanto, mantinha sua rotina costumeira. Preparava o café da manhã dos gêmeos, cuidava dos detalhes na cozinha e, nos minutos que restavam, aproveitava para brincar com Henrique e Heitor. Aquele era o único momento em que os meninos pareciam se esquecer das dificuldades. Dançavam, riam em silêncio e, pouco a pouco, construíam um idioma próprio com ela. Mas naquela manhã, os corredores guardavam mais do que pressa. Guardavam olhares. Marta, a governanta, que já não escondia a antipatia, decidiu que era hora de colocar ordem na situação. Aproximou-se do patrão com um ar grave e disse: "Doutor Augusto, acho que o senhor precisa saber de algo." Ele ergueu os olhos do relógio impaciente. "Fale logo." "A Clara tem ultrapassado limites. Transforma a cozinha em salão de dança. Faz os meninos plateia para suas brincadeiras. Os outros empregados andam comentando. Tá ficando impróprio." Augusto fechou o rosto. O orgulho ferido das últimas semanas encontrou ali um combustível perfeito. As palavras da governanta soaram como confirmação de suas próprias desconfianças. Talvez Clara estivesse indo longe demais. "Entendi", respondeu seco. "Vou resolver isso agora." Não demorou muito até que ele empurrasse a porta da cozinha. O que viu de imediato foi a mesma cena que o inquietava. Clara, com um pano de prato nas mãos, rodopiando de leve enquanto Henrique e Heitor ao seu redor a imitavam risonhos, embora em silêncio. Por um instante, Augusto sentiu-se tocado, mas o orgulho falou mais alto. "Chega!" Sua voz ecoou, dura como aço. Os três pararam de imediato. Os meninos se encolheram, assustados, e Clara deixou cair o pano que segurava. "Isso aqui não é sala de aula, nem salão de festas", continuou, os olhos fixos nela. "Você tá aqui para trabalhar, não para brincar." Clara respirou fundo, tentando manter a calma. "Doutor Augusto, me perdoe, mas..." Eles estavam felizes.
Eu só queria ajudá-los a se expressar. Ajudar? Ele ironizou. Você é empregada, Clara, não é tutora nem mãe deles. As palavras caíram como pedras. Henrique e Heitor olharam de um para o outro, confusos, nos rostos, a expressão clara de medo e decepção. Clara, sentindo a injustiça, ousou dar um passo à frente, com todo respeito. Senhor, essas crianças precisam de mais do que paredes frias e silêncio. Elas precisam de afeto. O Senhor pode oferecer isso mais do que ninguém. Olherda. Augusto endureceu. A ousadia dela parecia insolência. Basta. Cortou, com a voz mais alta do que pretendia. A partir de hoje, nada de brincadeiras. Faça apenas o seu trabalho. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Foi então que algo inesperado aconteceu. Henrique, o mais tímido dos dois, levantou-se, aproximou-se do pai com os punhos cerrados e começou a fazer sinais rápidos, nervosos. Heitor o acompanhou, reforçando gestos. Augusto não entendeu, mas Clara sim. Ela engoliu em seco, emocionada. Eles estão dizendo, explicou a voz quase falhando, que eu sou amiga deles, que confiam em mim. Os gêmeos, em lágrimas silenciosas, agarraram-se às pernas dela. Foi a primeira vez que reagiram abertamente contra a frieza do pai. Augusto sentiu um nó na garganta. Parte dele queria se ajoelhar, abraçar os filhos, desfazer o estrago, mas o orgulho mais uma vez o paralisou. Virou-se de costas, disfarçando o próprio abalo. Façam o que quiserem menos, murmurou, antes de sair da cozinha com passos duros. A porta bateu, e o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Não era vazio. Era um silêncio carregado, pesado, repleto de sentimentos represados. Clara se ajoelhou diante dos meninos, passando a mão nos cabelos de cada um. Tá tudo bem, menos, sussurrou. Eu tô aqui. Naquele instante, o vínculo entre eles se consolidou de vez. Não era apenas carinho, era mas Augusto, caminhando pelo corredor com o coração em chamas, não percebia que tinha acabado de abrir a primeira rachadura visível em sua própria muralha. E por trás dela começava a nascer uma guerra que ele não poderia controlar. Depois do confronto na cozinha, a mansão parecia ter se transformado em outro lugar. Cada corredor ecoava uma tensão invisível, cada porta fechada carregava o peso do silêncio recém-imposto. Henrique e Heitor, antes tão confiantes e brincalhões com Clara, agora se encolhiam em pequenos cantos, medindo cada gesto, cada passo. O brilho em seus olhos, que dias atrás iluminava toda a casa, parecia ter diminuído. Clara, ao perceber a mudança, sentiu o coração apertar. Tentou retomar a rotina de brincadeiras, batidas no chão e pequenos passos de dança, mas os gêmeos não respondiam como antes. Pareciam entender que a qualquer momento a alegria podia ser interrompida por uma voz severa ou um olhar desaprovador. A primeira manhã depois do conflito foi um teste silencioso. Clara os chamou para brincar na cozinha, arrumando panelas e tampas em um semicírculo improvisado. Henrique olhou para ela, hesitante, como se pesasse o risco. Heitor permaneceu parado, observando a porta, atento a qualquer movimento do pai. Nenhum som foi feito, nenhum gesto ousado surgira. O silêncio deles era pesado, carregado de medo e de tristeza. Clara respirou fundo. Sabia que precisava reconquistar a confiança, mostrar que estava ali para protegê-los, mesmo diante da imposição do pai. Ajoelhou-se, olhando os olhos de cada um. Está tudo bem, menos, disse suavemente. Eu não vou deixá-los sozinhos. Henrique desviou o olhar, mas permaneceu ao lado dela. Heitor, por fim, deu um passo tímido, tocando a mão de Clara. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar parte do gelo que os prendia. Enquanto isso, Augusto caminhava por seus aposentos sentindo-se desconfortável. Nunca havia experimentado tamanha mistura de emoções: raiva, frustração e, inexplicavelmente, preocupação. Sabia que havia sido severo demais, mas não conseguia admitir que seus filhos precisassem de algo que ele não conseguia oferecer. Algo que Clara, com sua presença simples e afetuosa, fornecia com naturalidade. Os dias seguintes mantiveram o mesmo padrão. Os gêmeos reagiam com cautela a qualquer tentativa de aproximação do pai. Se ele tentava sorrir, os desviavam. O olhar, se tentava falar, permaneciam mudos. A comunicação estava reduzida a gestos mínimos, olhares rápidos e suspiros contidos. O silêncio deles, que antes fora uma característica neutra, agora se tornara uma forma de protesto. Um silêncio que gritava mais do que qualquer palavra. Clara se tornava cada vez mais a ponte entre os mundos. Ela interpretava sinais, traduzia emoções, criava pequenas rotinas que permitiam aos gêmeos se expressarem sem medo. As batidas no chão da cozinha, os movimentos de dança, os gestos das mãos, tudo isso se tornou uma linguagem secreta,
que ninguém mais na casa compreendia. Num determinado dia, enquanto o sol entrava pela janela da cozinha, Clara se sentou no chão com os meninos. Henrique bateu suavemente no tapete, criando um ritmo que Clara acompanhou com palmas. Heitor, hesitante, juntou-se a eles depois de alguns minutos. Pela primeira vez desde o conflito, um pequeno lampejo de confiança voltou aos olhos dele. Viu só? Disse Clara, sussurrando. Vocês conseguem. O sorriso tímido de Heitor foi como uma vitória silenciosa. Henrique, por sua vez, girou ao redor da cozinha, feliz por poder se expressar novamente, mesmo que apenas entre eles. Enquanto isso, Augusto, do outro lado da porta, observava de longe, sem se anunciar. Sentia-se impotente, por mais que quisesse. Não conseguia entrar e impor regras. Não podia simplesmente apagar a alegria que Clara despertava. Um conflito interno crescia dentro dele. A rigidez que sempre guiara sua vida agora se chocava com a necessidade de permitir que seus filhos fossem felizes. E assim, o silêncio que antes parecia vazio transformou-se em algo mais profundo. Era um grito de resistência, um pedido de liberdade e expressão, que só Clara conseguia ouvir. A cada batida, a cada gesto, os gêmeos lembravam ao pai e a todos na mansão que não podiam ser contidos por regras rígidas, que existia vida dentro deles. Vida que precisava ser sentida, mesmo que em silêncio. Clara percebeu, naquele instante, que a batalha não seria apenas contra a rigidez do pai ou o preconceito dos funcionários, seria contra o medo dos próprios meninos. E ela estava disposta a lutar, de joelhos no chão, com paciência e amor, silencioso até que a felicidade deles voltasse a ocupar todo o espaço que mereciam. O silêncio que gritava não era apenas dos gêmeos, era de toda a mansão, refletindo a tensão entre regras e emoções, entre ordem e liberdade. E Clara, firme em sua posição, se tornava guardiã desse grito, menos a única capaz de traduzi-lo, protegê-lo e transformá-lo em música. Os dias seguintes foram marcados por pequenas mudanças. A mansão, antes silenciosa e rígida, parecia se abrir para algo novo, embora de forma sutil. Augusto continuava a resistir internamente, dividido, entre a necessidade de manter controle e a sensação inesperada de que a vida estava surgindo ali, diante de seus olhos. Os gêmeos, ainda cautelosos, começavam a permitir que Clara se aproximasse de maneira mais livre. Numa tarde ensolarada, Clara decidiu que era hora de tentar algo diferente. Preparou um espaço maior na cozinha, afastando móveis e panelas, criando um pequeno palco improvisado. Henrique e Heitor observavam de um canto, hesitantes, os olhos brilhando de expectativa, mas ainda cautelosos após o conflito aberto com o pai. Clara arrojou-se diante deles, como fazia sempre, e falou com suavidade. Vamos tentar de novo. Não tenha medo. Henrique deu um passo à frente, segurando a mão da empregada, e começou a bater os pés no chão, criando um ritmo firme. Heitor, ainda relutante, observava, mas depois, aos poucos, juntou-se, balançando os braços e tentando imitar os movimentos da irmã improvisada. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Clara começou a guiar os passos, movendo os braços, inclinando o corpo, rodopiando levemente. Henrique e Heitor, agora mais confiantes, começaram a acompanhá-la, criando uma coreografia improvisada, feita apenas de movimentos e gestos que expressavam alegria e liberdade. O som das batidas e o movimento das crianças preenchiam a cozinha. E algo dentro de Clara explodiu em emoção. Era a primeira vez desde o conflito que os meninos se permitiam tão livremente se expressar. Mal perceberam que Augusto havia entrado sem aviso. Caminhara pelo corredor atraído por sons diferentes, não o barulho habitual das tarefas domésticas, mas algo mais vivo, mais pulsante. Quando abriu a porta da cozinha, congelou. Os gêmeos dançavam, riam em silêncio, livres do medo que os prendia. Clara, no centro, guiava-os como se fosse parte da própria música. Cada gesto parecia ter sido calculado pela vida, mas era completamente espontâneo. Augusto sentiu o peito apertar. Não sabia como reagir, mas não podia desviar. Os olhos, por um instante, os funcionários mais antigos apareceram nas portas, curiosos. Alguns tentaram criticar, mas ficaram mudos diante da cena. A energia que fluía na cozinha era impossível de ignorar. Augusto se aproximou devagar, sem interromper. Observava cada gesto dos filhos, cada sorriso silencioso, cada passo desajeitado que agora se transformava em dança. Pela primeira vez, percebeu que não havia erro nem desordem, apenas expressão pura. Clara percebeu a presença dele, mas não parou. Continuou a guiar os meninos, incentivando cada movimento, cada batida. O coração dela disparava, mas a confiança que sentia nos gêmeos lhe dava coragem. Henrique, percebendo o pai,
olhou para Augusto, os olhos brilhando. Não havia medo, apenas orgulho silencioso. Heitor, mais tímido, fez um gesto tímido, mas firme, sinalizando que não queria parar. Clara segurou suas mãos e sorriu. Augusto sentiu algo mudar dentro de si. A Ridge deu lugar a uma emoção que ele não sabia nomear. Orgulho, ternura, admiração. Pela primeira vez viu os filhos de verdade não apenas como crianças que precisava cuidar, mas como seres completos, capazes de sentir e criar alegria mesmo. Quando a dança terminou, houve um instante de quietude. Os gêmeos respiravam ofegantes, sorrindo. Clara estava ajoelhada, ainda segurando suas mãos, com lágrimas discretas nos olhos. Augusto, ao perceber o momento, se aproximou. Está bem menos, disse, a voz baixa e firme. Continuem. Os meninos olharam para ele, surpresos. Clara sorriu, emocionada. Henrique e Heitor soltaram-se completamente, girando novamente, desta vez com o pai presente. Sem medo, sem constrangimento. Naquele instante, Augusto compreendeu algo essencial. Não se tratava de disciplina ou regras, mas de permitir que a alegria florescesse. E a primeira vitória não era apenas das crianças ou de Clara, mas dele próprio, menos ao finalmente abrir espaço para sentir, para observar, para participar da vida que existia ali, pulsando no silêncio que agora se transformava em música. A partir daquele dia, a cozinha tornou-se um lugar de encontros, de expressão e de liberdade. O medo deu lugar à confiança, e a conexão entre Clara e os gêmeos se consolidou. Augusto, mesmo relutante em admitir, sentiu-se transformado, observando a vida que ele próprio havia ignorado durante tanto tempo. E, enquanto a tarde caía, a mansão inteira parecia respirar diferente. Havia música invisível, passos improvisados, risos silenciosos. E, finalmente, um bilionário que começava a compreender que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em momentos assim, simples, silenciosos e carregados de vida. Os dias seguintes à primeira vitória na cozinha marcaram o início de uma mudança sutil, mas profunda, na rotina da mansão de Ávila. O ambiente, antes rígido e silencioso, começava a pulsar com uma energia nova. Não havia mais aquele clima opressivo que se espalhava pelos corredores a cada olhar severo do pai. Agora, cada gesto das crianças, cada passo de dança e cada batida no chão começava a criar um ritmo próprio, uma cadência que ninguém na casa podia ignorar. Clara havia se tornado, sem perceber, o eixo da vida dos gêmeos. Mas não era só isso. Ela também havia se tornado a ponte que unia o bilionário à própria essência dos filhos. Augusto, embora ainda lutasse contra o orgulho, passava mais tempo observando as pequenas sessões de dança do que admitia. Não mais como espectador passivo, mas como alguém começando a compreender que aquela expressão silenciosa carregava significado e, principalmente, sentimentos que ele sempre ignorara. Naquela manhã, Clara preparou novamente a cozinha. Para a improvisada coreografia, Henrique e Heitor chegaram com os olhos brilhando, correndo para o espaço já familiar. Clara sorriu e começou a guiá-los com gestos suaves. Primeiro, pequenas batidas, depois passos de improviso, girando, inclinando os braços, criando uma coreografia espontânea, que crescia a cada movimento. Augusto entrou pela porta sem ser notado, atraído mais uma vez pelos sons invisíveis. Da alegria, parou à distância e observou. Sentiu uma estranha mistura de surpresa, orgulho e, de maneira inesperada, uma leve culpa. Percebeu que, enquanto sempre investira em tudo que o dinheiro podia comprar para os filhos, não havia conseguido proporcionar algo tão simples e essencial: atenção plena, aceitação e presença. Clara percebeu sua chegada e continuou sem hesitar, segurando a mão de Heitor e guiando Henrique com cuidado. Os meninos, agora seguros, seguiram cada gesto dela com naturalidade, ignorando parcialmente a presença do pai. Mas Augusto não podia desviar o olhar. Cada passo, cada risada silenciosa atingia o coração de maneira quase física. O bilionário sentiu que algo dentro de si começava a relaxar. As paredes da formalidade que sempre o protegiam de se expor emocionalmente começaram a ruir. Pela primeira vez, percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas cifras de sua conta, mas na capacidade de sentir do se conectar, de testemunhar a alegria pura e espontânea de seus filhos. Dias se transformaram em semanas e a rotina da dança tornou-se parte da vida da mansão. Clara continuava a improvisar movimentos, ensinando pequenos ritmos que Henrique e Heitor rapidamente absorviam. Augusto, mesmo que ainda relutante em interagir, começou a se aproximar em pequenos momentos. Observava de perto, sorria discretamente. Até tentou acompanhar uma batida ou outra, sempre com cuidado, mas cada gesto seu era recebido pelos gêmeos com entusiasmo silencioso. A conexão, que antes parecia impossível,
agora se estabelecia gradualmente. Os meninos aprenderam que podiam se expressar sem medo, que alguém os compreendia, que existia espaço seguro para a alegria. Clara, por sua vez, descobriu forças que não sabia possuir: paciência, empatia e uma capacidade de interpretação emocional que se aprofundava a cada sessão. O ponto mais marcante dessa transformação aconteceu numa tarde chuvosa. A cozinha estava iluminada apenas pela luz cinzenta que entrava pelas janelas. Clara propôs que improvisassem movimentos lentos, quase como uma dança de contemplação. Henrique e Heitor a seguiram, balançando os braços e batendo levemente os pés, enquanto Augusto, pela primeira vez, ousou entrar no círculo, hesitante. Os meninos olharam para ele surpresos, mas não recuaram. Clara segurou a mão de Augusto e, com um gesto suave, indicou que apenas observasse e participasse no próprio ritmo. Augusto respirou fundo e tocou o chão com um pé, sentindo a vibração, percebendo cada gesto com uma atenção que nunca tinha experimentado antes. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, reflexo de algo que ia além do entendimento racional, a sensação de estar finalmente conectado com os filhos. O silêncio da casa, que antes era carregado de formalidade e medo, transformou-se em música. Cada gesto, cada passo, cada batida no chão era uma nota dessa melodia invisível compartilhada entre Clara, os gêmeos agora, Augusto. Pela primeira vez, todos os três estavam em harmonia. Quando a sessão terminou, houve um instante de quietude que não precisava ser quebrado. Augusto olhou para os filhos e, sem palavras, percebeu que a vitória não era apenas das crianças ou de Clara, mas dele próprio. Ao permitir-se sentir, ele estava reconstruindo laços que o dinheiro jamais poderia comprar. Clara, no chão, segurou as mãos dos meninos e discretamente tocou o braço de Augusto. Um gesto silencioso, mas carregado de significado. Todos, finalmente, estavam conectados. E naquele instante a mansão inteira parecia respirar diferente, não apenas com sons ou passos, mas com emoções que finalmente encontravam espaço para existir. A rotina da mansão de Ávila seguia firme, com Clara conduzindo os gêmeos em suas danças silenciosas e Augusto, ainda relutante, participando discretamente. Cada passo, cada batida no chão e cada gesto havia se tornado parte de um ritual diário que preenchia os espaços antes frios da residência. Mas, como qualquer conquista, essa harmonia estava prestes a ser testada. Naquela manhã, a porta da frente se abriu com estrondo e uma figura inesperada surgiu. A tia de Augusto, Dona Carmen, uma mulher elegante e implacável, conhecida por seu olhar crítico e por manter padrões rígidos em qualquer ambiente que frequentasse. Ela sempre desprezara a leveza da vida de Augusto, considerando que seu jeito de lidar com os filhos era demasiadamente permissivo. Augusto, disse ela, sem cerimônia, que bagunça é essa que recebo ao chegar? Augusto respirou fundo. Sabia que a visita poderia questionar o ambiente da casa, mas não esperava que fosse tão direta. Carmen menos respondeu, controlando o tom. Estamos apenas passando um tempo com as crianças. Dona Carmen entrou, observando cada detalhe da cozinha. Panelas espalhadas, tampas usadas como instrumentos, um ritmo improvisado no chão, e no centro Clara guiando Henrique e Heitor em movimentos de dança completamente concentrados, imersos em sua própria alegria silenciosa. Isso é aceitável? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha. Panelas no chão, crianças girando e uma empregada no comando? Clara, percebendo a hostilidade, respirou fundo. Mantinha a calma e decidiu que a melhor resposta era a demonstração. Dona Carmen, eles estão se expressando. Não há raporigo, não há barulho excessivo. Apenas estão aprendendo a se comunicar através do movimento. Dona Carmen olhou com ceticismo, cruzando os braços. Comunicação? Repetiu com ironia. Eles precisam de educação formal, disciplina, ordem, não de brincadeiras improvisadas no chão da cozinha. Os gêmeos, ao perceberem a tensão, hesitaram. Henrique parou de girar. Heitor ficou imóvel, olhando para Clara, em busca de apoio. Clara se aproximou, ajoelhando-se, e colocou uma mão sobre cada um deles. Está tudo bem, disse suavemente. Continuem como querem e eu estou aqui. Dona Carmen, impaciente, virou-se para Augusto. Eu esperava mais controle da sua parte. Você não acha que eles estão sendo incentivados a desrespeitar regras? Augusto sentiu o peso da pergunta. Por um instante desejou voltar às antigas medidas rígidas. Proibir a dança, impor silêncio absoluto, restaurar a ordem que sempre manteve, mas ao olhar para os filhos percebeu algo que não podia ignorar. O brilho nos olhos deles, a alegria silenciosa que florescia mesmo em meio à crítica. Não, Carmen menos, respondeu finalmente, firme. Eles estão aprendendo a se expressar, a confiar. Isso não é desrespeito, é crescimento. Dona Carmen arqueou as sobrancelhas, surpresa. Crescimento, murmurou.
ainda incrédula. Talvez você esteja se tornando indulgente demais. Clara, percebendo a tensão crescente, decidiu agir de maneira ousada, mas delicada. Levantou-se e, com um gesto firme, conduziu os meninos a uma coreografia simples, mas visivelmente harmônica. Batidas suaves no chão, movimentos leves, rodopios, que refletiam confiança e disciplina dentro da espontaneidade. O silêncio inicial se transformou em atenção. Dona Carmen, apesar de seu ceticismo, não pôde deixar de notar a conexão que se formava entre Clara e os meninos. Augustus, consigo mesmo, sentiu o coração bater mais rápido. Pela primeira vez, presenciava o efeito real da presença de Clara na vida dos filhos, e não podia mais contestar com palavras que os olhos testemunhavam. Os gêmeos se entregaram à dança, novamente confiantes apesar da presença crítica da tia. Henrique deu um giro completo, Heitor balançou os braços com leveza, e Clara, com paciência e carinho, guiou cada gesto, reforçando a confiança que eles haviam recuperado. Dona Carmen permaneceu em silêncio por alguns segundos. Algo mudou em sua expressão. O desapreço inicial deu lugar a um reconhecimento contido. Não disse uma palavra, mas os olhos dela revelaram uma compreensão silenciosa. Aquilo que parecia bagunça para o mundo exterior era, na verdade, uma forma única de disciplina emocional, de conexão e crescimento. Quando a dança terminou, Augusto se aproximou dos filhos, colocando as mãos em seus ombros. Muito bem menos, disse, orgulhoso, e pela primeira vez sem hesitar, continuem assim. Clara respirou, aliviada. Os meninos sorriram, seguros, como se tivessem vencido uma batalha invisível. E naquele instante Augusto percebeu que a presença de Clara não apenas fortalecia os filhos, mas também o ajudava a entender uma lição que o dinheiro jamais poderia ensinar, que a verdadeira autoridade se constrói com empatia, confiança e amor, e não apenas com regras rígidas. A visita de Dona Carmen partiu pouco depois, ainda cética, mas incapaz de negar a transformação silenciosa que presenciara. E naquele dia a conexão entre Clara, os gêmeos e Augusto se aprofundou ainda mais, provando que a dança, mesmo sem palavras, podia superar qualquer desafio externo. Os dias que se seguiram à visita de Dona Carmen trouxeram uma nova rotina à mansão de Ávila. Augusto, ainda relutante em admitir, começava a participar de maneira mais presente nas atividades dos filhos, não como tutor ou disciplinador, mas como alguém aprendendo a observar, compreender e se conectar. Clara, com paciência e carinho, continuava a guiar Henrique e Heitor, ajudando-os a se expressar e a sentir segurança, confiança e alegria. Numa tarde particularmente ensolarada, a cozinha se transformou novamente no palco improvisado que se tornara sagrado para os meninos. Clara posicionou as panelas e utensílios como instrumentos, espalhando um pequeno tapete para marcar o centro. Henrique e Heitor chegaram correndo, rindo silenciosamente, seus olhares agora cheios de expectativa e liberdade. Augusto desta vez entrou sem hesitar, sorrindo discretamente. O semblante sério que carregava há anos começava a se suavizar. Clara iniciou a sessão com um gesto de mãos, guiando os gêmeos em movimentos suaves e ritmados. Henrique começou a bater os pés no chão, criando o compasso, enquanto Heitor, mais tímido, acompanhava com movimentos delicados dos braços. Augusto, observando, percebeu como cada gesto de Clara era estratégico, cheio de cuidado e respeito à individualidade. Tascrion, pela primeira vez, ele viu o quanto a atenção e o afeto podem ensinar mais do que qualquer método formal ou terapia. A dança evoluiu de maneira natural. Clara conduzia, mas permitia que os meninos improvisassem, respeitando seus limites e valorizando cada gesto espontâneo. Augusto, sentindo o ritmo e a energia da cena, ousou se aproximar. Tocou levemente o chão com o pé, depois inclinou o corpo, tentando acompanhar o movimento dos filhos. Eles olharam para ele, surpresos, mas logo sorriram em silêncio, incentivados pela presença segura da empregada. Naquele instante, algo mudou de maneira irreversível. Augusto deixou de ser um espectador. Estava no centro, junto com os filhos, e Clara, participando ativamente do que se tornara uma linguagem secreta de expressão, alegria e confiança. Não havia mais medo, nem hesitação. O orgulho e a rigidez que o impediam de se conectar haviam se dissolvido na energia pura daquela dança silenciosa. Henrique girou ao redor de Clara, estendendo as mãos para Augusto. Heitor, tímido, segurou o braço do pai e o guiou em um pequeno passo. Clara, sorrindo, incentivou a interação, mostrando que todos podiam participar em harmonia. O ambiente estava carregado de emoção. Não apenas os meninos, mas também Augusto e Clara sentiam a intensidade daquele momento. A cozinha, antes lugar de regras e rotina, tornou-se palco de transformação. Cada batida no chão, cada resto improvisado, cada giro ou inclinação do corpo era um elo reforçado entre pai, filhos e empregada.
A conexão que antes parecia impossível, agora era tangível. Augusto percebeu, com um misto de surpresa e gratidão, que a felicidade dos filhos e a sua própria dependiam de permitir a expressão de emoções, da confiança mútua e do afeto compartilhado. Quando a sessão terminou, houve um instante de silêncio absoluto. Henrique e Heitor respiravam ofegantes, mas com sorrisos largos, seguros. Clara manteve as mãos sobre os ombros de cada um, transmitindo firmeza e carinho. Augusto, emocionado, aproximou-se e abraçou os gêmeos, sentindo a textura de seus cabelos, o calor de seus corpos e a presença que sempre buscara, mas não sabia como acessar. Eu nunca tinha percebido, murmurou ele, baixinho, olhando para Clara, e depois, para os, que tudo isso era possível. Clara sorriu, sentindo o peso da responsabilidade suavizar. Às vezes basta alguém acreditar, Sr. Augusto. E eles merecem sentir isso todos os dias. Henrique e Heitor, agora completamente à vontade, envolveram o pai e Clara em um abraço silencioso, mas cheio de significado. Não havia palavras necessárias. Todo o medo, toda a tensão, todas as barreiras que existiam entre eles haviam sido quebradas. A alegria florescia em cada gesto, em cada sorriso, em cada respiração. Naquele momento, Augusto compreendeu algo que dinheiro algum poderia comprar. Riqueza verdadeira não está em bens, mas na presença, no amor, na atenção e na conexão emocional. Clara, com sua paciência, sensibilidade e coragem, havia transformado a vida dos meninos e também a dele. A partir desse dia, a cozinha tornou-se o símbolo da união da família. Não apenas um espaço físico, mas um lugar onde emoções podiam ser expressas, onde o respeito, a confiança e a alegria coexistiam. O silêncio que antes carregava tensão agora vibrava com música invisível. Uma melodia feita de passos, risos e gestos de amor. A mansão inteira respirava diferente. Augusto, Clara e os gêmeos haviam conquistado algo que parecia impossível: harmonia, conexão e felicidade. E no coração daquele lar, finalmente reinava um sentimento que nenhum contrato, riqueza ou disciplina rígida poderia substituir: a família unida, no mais puro sentido da palavra. O momento de união não era apenas o fim de um conflito, mas o início de uma nova vida, menos mais leve, mais humana e infinitamente mais verdadeira.